Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Olha o que diz o texto da Bíblia, livro, capítulo e versículo. Preste atenção. De que se queixa, pois o homem vivente? Tem um ponto de interrogação. De que se queixa, pois o homem vivente? Aí segue o texto. Queixa-se cada um dos seus pecados. Cada um reclama dos seus pecados. Os seus pecados trouxe consequência. O sofrimento, as dores, tudo que os judeus passaram foi consequência da desobediência a Deus, os seus pecados. E aqui nesse texto de Lamentações do profeta Jeremias, depois da destruição da cidade de Jerusalém, viu? O templo, o palácio do rei, a cidade foi destruída e o povo de Israel foi levado cativo lá para a Babilônia, ficou 70 anos. E Jeremias está lamentando a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o pecado e voltar para Deus para obter misericórdia. Aí ele pergunta: de que se queixa o homem? Naquele contexto, naquele aion da época de Jeremias, de quê? De que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se, reclama-se cada um dos seus pecados. A prática que eles tinham na época trouxe consequências de destruição, morrer muitos judeus, e os outros se transportados lá para a Babilônia, ficar longe de Sião, de Jerusalém, e ainda a terra, a cidade melhor, o templo, a cidade, o palácio, tudo destruído. Então, por que se queixa o homem vivente? Porque Deus criou o mundo, se sabia que havia tanta dor. Às vezes são perguntas que as pessoas fazem, não é isso? Às vezes as pessoas ficam questionando por quê? Por que Deus criou o mundo, criou o ser humano, se sabia que haveria tanta dor? Olha, Deus poderia ter criado o homem como um robô. Poderia ou não poderia? Poderia ter criado o homem como robô, sem o direito de escolha. Somente assim, então, não teria probabilidade de pecar. Mas, se fosse dessa forma, o homem não passaria de uma máquina. Não é verdade, meus queridos? É uma máquina, um robô. Então, Deus também poderia optar por não criar o homem. Sim ou não? Sim. Mas quanto ao homem, Deus criou e deixou o direito de escolher. Deixou o homem, que todos dizem, o livre-arbítrio, que todos falam, ensinam, não é isso que o povo ensina? Né? Mas depende, existem coisas que interferência humana, interferência divina, e nem interferência humana muda o que Deus tem para alguém. Depende, tem casos e casos. Agora, quanto ao homem, fez a sua própria escolha e desobediência a Deus.
vindo a sofrer as consequências dos seus atos. Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado trouxe consequências, trouxe sofrimentos, trouxe dores terríveis. Mas também por um homem trouxe a graça, trouxe a salvação, trouxe a vida eterna. Todavia, pode ganhar mais com a obra redentora de Cristo do que perdeu com a queda de Adão. Jesus trouxe a obra redentora. Então, ali naquele aion, naquele mundo, as consequências terríveis. O homem pagava caríssimo, ainda paga por desobediência da obra de Cristo, e andar na carne tem consequências terríveis nessa terra. Muito sofrimento, o homem procura com as suas próprias mãos por desobediência. Mas tem a obra redentora de Cristo, que segundo a Bíblia foi uma obra completa, perfeita. Então o homem pode se reconciliar com aquele que morreu na cruz e deu para nós esse ministério da reconciliação, conforme diz o apóstolo Paulo.